Gente, vamos falar um pouquinho sobre avaliação neuropsicológica para a condição autista de diagnóstico tardio. Então, primeiramente, o que é uma avaliação neuropsicológica? É uma avaliação que consiste em um processo de investigação clínica, inicialmente, e se soma a essa investigação clínica a eleição de testes padronizados, reconhecidos pelo Conselho Regional de Psicologia, testes científicos que têm por finalidade avaliar a resposta e o funcionamento neuropsicológico deste indivíduo. Então vamos primeiro para a avaliação clínica. A avaliação clínica é a etapa soberana de todo o processo. É na avaliação clínica que você estrutura e consolida o processo da queixa do paciente, que a gente chama de traço transversal, e do histórico, da nosografia, do processo de desenvolvimento e de construção desta queixa. Dentro do processo de investigação da condição autista, a base desta avaliação clínica é você definir e estruturar uma dinâmica de funcionamento do indivíduo. Por quê? Porque se nós estamos falando de condição autista, de TDAH, de neurodivergência, nós estamos falando de um indivíduo que do nascimento em diante ele apresenta um processo funcional, típico, característico. Então o clínico ele precisa ter um conhecimento e um embasamento muito sólido sobre o processo funcional da neurodivergência, fazer o rastreamento devido e, ao longo desse rastreamento, verificar possibilidades de diagnóstico diferencial. O que são essas possibilidades? Em que o indivíduo necessariamente não pertença à condição autista e pertença a uma outra condição ou a um diagnóstico neuropsiquiátrico. Por que a avaliação clínica ela é soberana? Porque sim, é a avaliação clínica que define o processo de diagnóstico. Os instrumentos aplicados e utilizados, eles têm por finalidade primária qualificar aquilo que foi levantado e estruturado na avaliação clínica. No processo neurodivergente, você avalia todo o processo neurocognitivo de lobo pré-frontal, onde funções executivas estão centralizadas, que é a capacidade de planejar, organizar e executar tarefas, em que uma estatística muito alta de pessoas na neurodivergência apresentam disfunções dessas funções executivas. Você vai rastrear a responsividade social, que é uma característica ligada diretamente à condição autista. Você vai rastrear habilidades cognitivas relacionadas à capacidade de socialização, que no diagnóstico tardio, universalmente, o indivíduo vai apresentar prejuízos. Você vai rastrear masking, um teste extremamente interessante, tanto para o público masculino quanto para o público feminino. E você vai rastrear características relacionadas a TDAH, porque o protocolo hoje solicita avaliação conjunta do autismo e do TDAH, assim como você vai rastrear prejuízos funcionais provocados em virtude dessas características. O que pode acontecer? Você pode identificar a necessidade, após a análise desse primeiro grupo de testes, de aplicação de algum outro instrumento
para colaborar, para consolidar e para verificar determinadas informações. O que acontece? Isso é científico. Você nem sempre terá um perfil estabelecido na avaliação clínica compatível com os resultados da testagem. Isso é científico, principalmente no público feminino. É muito comum você ter um perfil na avaliação clínica e um perfil na testagem neurocognitiva. Sendo a avaliação clínica soberana, é a percepção, o rastreio e a construção do profissional na clínica que se sobressai ao resultado dos testes neuropsicológicos, tá? Então, é preciso ter muita informação, muito conhecimento. O grande foco principal de todo o processo de avaliação, tanto da clínica e essencialmente dos testes, está no avaliado. Você pode, em situações de exceção, buscar a participação de algum familiar ou de alguma pessoa próxima para você verificar alguma contradição, quando você identifica algum mascaramento muito acentuado em que você precisa complementar. Se isso não acontece, é a pessoa do avaliado que é o foco. Ah, Clécio, mas não tem que sempre escutar alguém da família? Não. Porque você está falando com pessoas inteligentes, você está falando com pessoas que conduziram as suas vidas e você está falando com pessoas que têm a capacidade de sentar na frente de um profissional e descrever os processos construídos ao longo do seu desenvolvimento. Existem profissionais cuja metodologia, sim, fazem questão de escutar o avaliado e escutar alguém da família. A minha prática é fazer isso em exceções. Os holofotes, o ouvido e o respeito precisa estar no avaliado. Eu fico aqui para tirar as suas dúvidas. Isso foi um pedido de vários seguidores para falar sobre avaliação neuropsicológica. E eu estava esquecendo de um complemento. O protocolo hoje que se sugere é que todo indivíduo passe pelo processo de avaliação neuropsicológica. Por quê? Justamente pelo fato da avaliação neuropsicológica qualificar a resposta neurocognitiva, dando para a equipe que vai conduzir o tratamento desse avaliado as informações necessárias para a elaboração de um plano de trabalho adequado, potencializando as habilidades e desenvolvendo aquelas que precisam ser desenvolvidas, ok? Um abraço, gente.